Oi, pessoal, tô aqui novamente aqui com vocês aqui, tá? Venho aqui apresentar para vocês mais uma aula, né, do projeto de vida. O título da nossa aula hoje é Uma Viagem Rumo a Ítaca. Se você está aí com seu material, né, convido você a estar aí com o seu material, além de assistir a videoaula, a lista de atividades que está proposto aí no Word, tá? Para quem não tem o guia para a elaboração do projeto de vida, tá? Mas fica bem atento à videoaula, tá? Para você acompanhar aí do que vai ser tratado aí nesse tema, tá? Bom, e aí quando você vê esse título, né, Uma Viagem Rumo a Ítaca, então o que isso nos remete, né, para a construção, para ajudarmos, mais uma vez aí um conceito, um título de uma aula, né, que vem aí ajudar, né, a eu construir o meu projeto de vida. Ok? Eu construí, você aí daí construir o seu projeto de vida, certo? Então, nós introduzimos aqui essa aula aqui apresentando para vocês uma lenda, tá? Uma lenda grega que reporta aí, né, reportada aí num episódio da Odisseia de Homero, tá? Um mito, o mito de Ulisses, tá? Convido a vocês a estar assistindo o vídeo, tá? Que está aí disposto aí, o canal do YouTube aí, para que você veja um pouco da história, tá? Contada aí em uma duração de tempo muito curta aí, contando aí quem foi Ulisses. E o bom aí dessa história, que, claro, né, também se você quiser ver o filme completo, né, tá aí disponível também para vocês aí na internet. Bom, mas quem foi Ulisses? Tá? Então, nós temos aí, né, coloquei no nosso material do slides aí a apresentação de algumas figuras, tá? Muito interessantes que a gente encontra, tá? No decorrer aí dessa mitologia, né, grega, da qual o que a gente pode extrair, né, dessa história para a nossa construção, para a nossa elaboração do nosso projeto de vida. Então, Ulisses, como protagonista dessa história, tá? Vai imaginando aí, na sua mente aí, deixa sua imaginação agora florescer. Então, Ulisses, né? Ele foi treinado para ser um guerreiro, governar e liderar. Ele era rei de Ítaca e sua história está presente na Odisseia de Homero, desde no século 8 a.C. Quem foi então Ulisses? Ulisses, ele demonstra a jornada de um herói que passa a vida toda lutando por um objetivo e no fim ele acaba sendo vitorioso. Interessante. Então, o que a gente já observa de início? Eu ou você, ou no caso aí, vamos ser bem específico agora, no caso aí de Ulisses. Para que eu fui treinado? Para que eu nasci? Qual é o meu objetivo? Para qual finalidade? Qual que é a minha missão, né? Ou seja, o que é que o meu presente, tá? O que é o meu presente hoje e o que eu vou projetar para o futuro? Quais são, né, as aspirações para o futuro que eu vou projetar? Então, nós temos que atentar a isso, né, ao desejo, né? O que eu agora, no presente, eu quero ser? O que agora, nesse presente, eu quero realizar? Tá? Para que eu possa, então, projetar essas aspirações para o futuro. E Ulisses não foi diferente. Lá na mitologia conta, né, que Ulisses,
casado, né? Ele casado, tinha um filho, tá? E o que se observa? Que no decorrer dessa jornada dele de herói, né, que ele era um homem de guerra, né, ele foi treinado para ser guerreiro, para liderar, para governar. Ele se vê em um momento, tá, em um grande conflito, um dos maiores conflitos conhecidos aí como a Guerra de Troia. Então aí começa a sua jornada. Então essa guerra ela foi proveniente de que Helena de Esparta foge com o príncipe de Troia. E isso culmina então em um desses maiores conflitos, tá? Que ficou conhecido como Guerra de Troia. O interessante é que essa guerra, né, não foi uma guerra passageira não, de 1 ano, 2 anos, em um período curto de tempo, não. Foi uma guerra que durou 10 anos. Com isso, então, o que acabou acontecendo? Ele deixou em Ítaca, tá? E foi, né, guerrear, foi para essa missão, né? Ele foi lá liderar os soldados, os quais ele ele tinha autoridade sobre eles, né? E foi lá comandar, dar uma ordem, né, de comando ali, junto com o seu exército ali, nessa guerra, né, a Guerra de Troia. E ele deixou, né, em Ítaca a sua esposa Penélope e seu filho. Bom, então assim, imagina hoje, né? Você pensar assim, eu vou ali para uma missão, tá? Eu vou ali por uma missão, vou para a guerra e tô deixando a minha família, tá? Em casa. E aí você imagina assim, bom, como que vai ser esse meu caminho? Como que vai ser o meu percurso, né? Qual o percurso que eu vou ter que fazer, tanto de ida, o que será que eu vou encontrando no meio, ao longo do meu caminho, né? O que eu vou encontrando? Quais os recursos, as estratégias que vai ser necessárias, tá? Tanto e assim, né? Ele foi para essa guerra de Troia, né? Deixando a sua família, né? E aí depois, assim, no final você entende qual que era o objetivo, qual que era a meta de Ulisses. Então, o que ele viu durante esses 10 anos de luta? Após 10 anos, então, de luta, gente, imagina, você tá numa guerra, imagina você esperando algo que muitas das vezes, em pouco tempo, você já quis desistir. E ele ficou nessa guerra, ela perdurou por 10 anos. Ok, beleza. Até então, parecia tudo bem, vitorioso. Quando ele retorna, não só quando ele retorna, mas aí ele começa a ter conflitos durante esse caminho, durante esse percurso, tá? Então, o que se vê? Olha, muitos desafios, tanto no seu retorno, na sua ida, no seu retorno, Ulisses depara com esses conflitos. Ele depara com diversidades. Gente, e as diversidades não foram poucas. Imagina você falar assim, eu tenho uma meta, vou ali para uma guerra e ali eu tenho que sair vitorioso, eu tenho um exército de homens comandado e liderado por mim, nós temos que sair vitoriosos e ok, beleza. Ah, você conseguiu isso? Bem, ótimo. Só que os conflitos, sabe aquelas coisas, os percalços que vão acontecendo no meio desse caminho, no meio nesse percurso, tá? Que vão ocorrendo. Então, olha só, na história fala que Ulisses teve que saber lidar com diversidades, utilizar diversidade de estratégias,
Ulisses recebeu coisas que eram, tipo assim, que aparentemente era coisas valiosas, mas meio que tipo assim, vamos fazer uma troca, né? Eu te apresento isso e meio que vamos fazer uma troca, sabe assim? Eu vejo na história que muito desses percalços que foram acontecendo no caminho, tá? De Ulisses, era para tirar ele do foco, era para tirar ele totalmente do foco e da meta dele, entendeu? Que qual que era a meta dele? Era o retorno para casa, era voltar novamente para a família, era novamente voltar para a esposa e para o filho que ele tinha deixado em Ítaca. E aí começam muitas coisas, após esses 10 anos de guerra, muitas coisas, quando no retorno dele, foram impossibilitando e foram aparecendo diversidades e conflitos e encantamentos, relacionamentos, tá? Impedindo, desviando a atenção de Ulisses. Eu pergunto para vocês, não é diferente assim conosco hoje? Quantas vezes a gente traça uma meta, né? A gente sabe qual é o nosso objetivo final, a gente sabe qual é a nossa meta, mas no meio do caminho, no meio do percurso, vão aparecendo coisas, né, para nos desviar da nossa atenção, para nos tirar do foco, para nos fazer desistir. Gente, e como se tratando de uma história, né, de uma lenda, de um mito, então, né, fala assim que até sereias, né, apareceram para fazer o encantamento. Uma outra lá aparece, né, para segurar a Circe, né? Ele tem que enfrentar a Circe, que era uma mulher encantadora, né? Então, tipo assim, ó, você não vai retornar lá para sua família, não. Aqui eu vou te dar do bom, do melhor. Então, fica aqui, né? E diz que ela aprisiona ele numa ilha durante 1 ano, tá? Imagina se nós formos abrir mão, às vezes, de coisas que parecem ser tão valiosas no momento, para nos distrair, nos tirar do foco. Mas nada, o bom dessa história é que nada, sabe? Fala que nada não tirou, nada desviou a atenção naquilo que Ulisses tinha, que era de retornar, né, para sua família. E fala que a esposa de Ulisses, a Penélope, era uma mulher de fidelidade, né, tida lá até como uma deusa. Por quê? Porque durante todo esse tempo ela também teve uma meta. Ela teve a certeza, a convicção, né, de que o amado dela retornaria. E nesse período, né, os homens ali vendo ela solteira, vendo ela ali sozinha com o filho, apareceu também muitos homens querendo casar com ela. E aí fala que ela fazia uma manta de crochê, né? Ela tecia lá um tecido, do qual então todas as noites, aí ela falava assim, não, eu só vou casar quando eu terminar de fazer esse manto lá. Aí o que fala na história? Que ela todas as noites ela desmanchava. Ou seja, ela nunca terminava. Se ela não terminava, então ela não podia casar, né? Foi uma estratégia que ela utilizou, né, ali para os homens que interessavam e queria até mesmo casar com ela. Mas ela também ficou focada, ela tinha, né, assim, a certeza, a convicção de que o amado dela voltaria. E ela ficou considerada como a deusa da fidelidade, né? Porque assim foi até quando Ulisses chegou. Então, quando a gente fala lá que Ulisses ele demonstra, né, uma jornada de um herói que passa a vida toda lutando por um objetivo, mas no fim a gente acaba vendo ele como vitorioso, ok?
nossa vida também não é assim. Na nossa vida também não é diferente. Não pode ser diferente. O que nós fazemos, né? Qual é o meu sonho, né? Qual é o meu sonho, né? O que eu preciso estar aí arquitetando, construindo, pensando a respeito do meu projeto de vida? Eu preciso de estar bem familiarizado com o meu projeto de vida. Eu preciso estar bem familiarizado com aquilo que eu quero. Qual é o meu objetivo? Qual é a minha meta? Para que no fim eu também acabo saindo vitorioso. Então eu preciso de arquitetar, né? Então aí demonstra, né? Você pensando do lado familiar, você pensando na sua área financeira, você pensando aí na sua vida sentimental, você pensando aí Gente, sonhos é algo infinito. E assim, o bom é porque são em todas as áreas, né? Na sua área emocional, na sua vida secular, na sua vida profissional, sabe? Na sua vida familiar, tá? Então, eu tenho que estar arquitetando, pensando quais são as estratégias, né, que eu vou estar utilizando para eu alcançar, né, esse projeto, isso que tanto eu almejo, aquilo que é meta, aquilo que eu sonho no presente. Então, quais são as aspirações que eu vou colocar para que isso se desenvolva e que eu venha alcançar, né, o meu objetivo, a minha meta final. Então, a gente vai, né, elaborando de forma organizada, sistemática, o meu projeto de vida, né, dialogando com as aspirações do passado e do presente. Do passado, por quê? Porque nós estamos em um nível de desenvolvimento da nossa maturidade em todo momento. Então, às vezes, aquilo que é talvez hoje, né, seja algo importante para mim. Então, ao longo do meu percurso, da minha história, eu posso tomar outras decisões. Mas aquilo que vem ser construtivo, aquilo que vem construir a minha vida, aquilo que vem construir os meus sonhos, aquilo que vem para me edificar. E refletindo sobre os desafios impostos pela necessidade de tomar decisões. Então, no meio desse caminho, desse percurso, vão implicar decisões, né? Ulisses, ele teve momento que ele podia tomar uma decisão e parecia tudo muito bom, né? Uma mulher, uma deusa ali que prometeu ouro, prata e tudo ali, dar uma vida, não é assim, né, assim, como fala, de muito conforto, né, ao ponto de ter aprisionado ele ali na ilha, né, então tipo assim, né, fica comigo que eu te dou tudo. Então não era algo que queria distrair, tirar ele do foco da meta dele, né? E aí no final, no caso aqui, a gente vê, né, a questão não só da vitória, né, em relação lá na guerra, mas na vida pessoal, na vida familiar. Então isso muito vai depender daquilo, qual que é a sua meta. E o bom é que aquilo que a gente fala, né, aquilo que a gente quer tanto pra gente, a gente acaba também, as outras pessoas que estão ao nosso lado, elas também acabam também vivenciando, elas também acabam experimentando, né, as coisas boas que nós fazemos. Assim como muitas das vezes também quando fazemos algo desagradável, a gente também acaba influenciando as pessoas que estão no nosso meio, no nosso lado, tá? Bom, e aí pensa assim o seguinte, né? Como que eu posso estar organizando, arquitetando então o meu projeto de vida? Olha, desde o início, né, que essa sistematização, essa organização, ela tem que iniciar.
né? Inclusive, uma das atividades proposta lá, né, que fala assim, conte sua história. Então, o que você vai... Por que é necessário nós sabermos, né, sobre o nosso nascimento, né? Como que foi o meu nascimento, né? Como que a minha família me planejou ou não me planejou? Como que foi o meu nascimento? Quais, né, as principais lembranças que você tem, né? Suas primeiras lembranças que você tem, né? Tem coisas às vezes que a gente comenta assim com os nossos familiares, fala, nossa, mas você lembra? Nossa, mas você só tinha 2 anos de idade. Não, você só tinha 3 anos de idade. Nossa, você lembra, tá? Houve algum fato muito marcante em sua vida? Você se lembra da sua infância? O que você queria ser quando era criança? Então, assim, hoje eu falando por mim, profissionalmente, eu não sou aquilo que eu sonhei quando eu era criança, tá? Mas era importante eu saber das minhas lembranças, exatamente para a gente saber lidar com os percalços que foram acontecendo no meio do nosso caminho, daquilo que facilmente pode desviar a nossa atenção, tirar a nossa meta. Nesse percurso, com o que eu vou lidar, né? E aí ele faz assim, então uma dessas atividades é você fazer um relato, um breve relato sobre você. Qual o seu sonho? É o mesmo do ano passado? O que mudou e como ele se apresenta agora? Aonde você quer chegar, né? Onde que Ulisses queria chegar? Ó, Ulisses saiu para ir lá participar da guerra de Troia, mas ele queria chegar. O lugar dele da chegada era de novo retornar para Ítaca, onde ele tinha deixado a sua esposa e seu filho. Porque muitas das vezes a gente pensa que no projeto de vida a gente só vê a questão financeira, só vê o sucesso. Não, né? Cada um tem a sua particularidade, cada um tem os seus sonhos, ok? Esses sonhos lhe parecem passíveis de realização? Como e através, né, de quais recursos, quais as etapas que você vislumbra para alcançar seus objetivos e em quanto tempo? Né? Que são coisas que nós temos comentado assim sempre, né? Mesmo no período presencial, né? Desse planejamento, né? A arte de planejar, ok? E aí né, quando eu vou começando então a me entender, a me conhecer, saber, né, como foi o meu nascimento, as minhas lembranças, como sou eu no meio dessa família, no seio dessa família, né, quais são as minhas aspirações, então a gente vai começando a identificar. A gente vai começando, lembra da aulinha que você teve a respeito da sua identidade? Eu preciso saber da minha identidade. A partir de saber da minha identidade, quem eu sou, o que eu quero ser, né? A gente começa também a identificar os nossos pontos fortes, os nossos pontos fracos e os nossos valores. O ponto forte refere ao quê? Características positivas, olha, que vão me ajudar a alcançar tal objetivo. Ou então, eu preciso identificar isso em mim, né? E aí, bom, o que eu posso ainda fazer para melhorar ainda mais esses pontos fortes? Ah, mas eu também tenho um outro lado aqui, que são os meus pontos de atenção. É o meu ponto fraco, que são características que precisam ser melhoradas ou modificadas nas minhas atitudes, no meu comportamento. E o que eu posso fazer para melhorar isso nos meus pontos fracos? Então, se isso for clareando,
trazendo isso para nossa mente, isso vai nos ajudando a sistematizar, a organizar, a arquitetar o nosso projeto de vida, o seu projeto de vida e o meu projeto de vida. Então, eu tenho que ter ali, lembra quando nós fizemos na nossa aula presencial ali a estrela? Então, a estrela é o seu sonho. Então, diante daquele sonho, como que tem que ser o meu comportamento, as minhas atitudes, quais as aspirações que eu devo ter, quais valores que eu não posso abrir mão, que eles vão que eu não posso abrir mão, ou talvez aquilo que eu tenho de pouco, eu tenho que melhorar, né? Quais os valores que me guiarão na construção do meu projeto de vida? Eu quero ser uma pessoa tolerante, eu quero ser uma pessoa ter resiliência, eu quero ser uma pessoa amorosa, eu quero ter paciência, integridade, lealdade, bondade, igualdade, justiça. Quais são os meus valores? Eu preciso, porque pensa aí você, não tem essa pergunta aí no seu material, mas pergunta: para eu alcançar os meus sonhos, eu preciso sair tropeçando, pisando as pessoas? Eu preciso de ofender, desvalorizar, desqualificar as pessoas que estão ao meu redor, meio que a gente fala assim no nosso cotidiano: ah, fulano de tal, por qualquer custo, o que ele tiver que fazer, ele faz, independente de quem passar na minha frente, ele sai igual um trator atropelando. Cadê os valores? Não é mesmo? E aí, quando isso então começa a estar mais claro para você dentro da sua identidade, quando você já viu lá seus pontos fortes, seus pontos fracos, então nós podemos ir então para a conclusão da elaboração do nosso projeto de vida, tá? E é claro, é normal e muito saudável, gente, que vão aparecer muitas dúvidas. Significa que algo em você está trabalhando e tentando se reorganizar interiormente. Como falou, tem coisas do passado, né? As coisas do presente, refletir ainda o que eu quero, tá? Então, assim, isso é normal, ok? E é saudável, porque eu estou trabalhando, eu estou tentando reorganizar a minha vida, né? Com paciência, generoso consigo mesmo, porque o grande mal da gente é a gente se culpar, é a gente cobrar demais de nós mesmos por aquilo que não deu certo diante de alguma frustração. E aí, às vezes, eu lembro de vocês comentarem no período presencial: ah, professora, mas o que eu sonho, o que eu projeto, a minha família não me apoia. Então, até é um momento, é a oportunidade agora, vocês em família, compartilhar os resultados, né? Do seu projeto de vida, algo que você já está alcançando, algo que você está realizando, como que você está fazendo, aonde você quer chegar. Então, é um momento muito propício, muito importante de vocês compartilhar, né, com os seus familiares, né, o seu projeto de vida. Dialoga, né? Considere os aspectos. Será que é viável? Não é viável? Discorda, não discorda? Se vai sair conversas motivadoras ou desanimadoras, sabe? Não importa. Aprenda a lidar, porque a partir do momento que a gente dialoga, a gente está dando a abertura para o outro falar, para a outra ponderar, para o outro ver dentro do ponto de vista dele, ok? E aí todas as partes envolvidas não tem um certo ou errado, nós estamos dialogando, ok?
Quais as etapas do seu projeto de vida que eles vão considerar mais difíceis? Porque como vocês pretendem superá-las? Né? Então, muitas das vezes, eu também lembro de vocês falar a questão financeira, determinado curso é muito oneroso, é em outra cidade, é em outro estado. Então, peraí, o que nesse momento nós vamos poder fazer? Como que nós vamos dar conta de suprir essas dificuldades, essas limitações? Né? Porque elas devem ser consideradas, né? Que durante o diálogo surge algum aspecto que você não havia às vezes observado. Por quê? Né? Porque o outro tem mais experiência, porque o outro tem o seu ponto de vista, tá? Mas não deixa, faça isso e não deixe de compartilhar com seus familiares e, claro, dando ouvido, né? Atentando para que, né? Para aquilo que vai ser, porque não tem uma conversa, não tem um diálogo, não há uma comunicação em que alguma coisa chama a atenção da gente. Nem que você fale assim, opa, eu não concordo com nada com o que você falou. Ah, mas tem um negócio ali que você sabe, eu não tinha parado para pensar ali naquilo que ele disse, que ela disse, tá? E por final aí, a inspiração. Eu falei para vocês assim como experiência, né? Eu queria muito ter tido, mas eu tô tendo a oportunidade de fazer diferente, que é de planejar, ter planejado. Hoje eu já sei muito, já planejar. Hoje eu já sei da importância de planejar, é a minha vida. Agora imagina vocês, não perca isso, tá? Através desse guia e das aulas do projeto de vida, né? O momento ali que a gente tem para claro que nesse momento nós não estamos compartilhando, mas olha, são pontos de atenção que estão me ajudando a eu me identificar, eu aprender a conhecer a mim mesma, né? Aprender a lidar com as frustrações e as diversidades que aparecerem nesse caminho, como eu vou saber lidar com essas situações, né? Porque eu tenho que ficar mais atento naquilo que me for querer desviar minha atenção, né? Então, às vezes, nesse percurso vão aparecer outras estratégias, às vezes você vai ter que mudar de estratégias, tá? Mas elabora um plano de ação, não deixe de elaborar um plano de ação, porque ele é um instrumento, sabe, que tem tudo para você ser bem-sucedido naquilo que você faz ou naquilo que você pretende alcançar. Então, por isso que a gente sempre incentiva vocês a estar utilizando o guia, né? De estar utilizando esse instrumento, né? Para que você possa ali relatar, né? E descrever ali os seus anseios no momento. E futuramente, quando vocês voltarem, vocês vão ver assim, nossa, o quanto eu amadureci, o quanto eu cresci, o quanto que eu melhorei. Eu era assim, agora, né, sou de outra forma. Mas o mais interessante é, assim como Ulisses foi, ele retornou, que era a meta dele era retornar para Ítaca. E no fim de toda essa jornada de um guerreiro, você vê uma pessoa vitoriosa. E aí você fala, ah, mas foi fácil? Foi tudo fácil? Tudo foi lindo? Tudo foi maravilhoso durante esse percurso? Não. Como que foi a minha linha de chegada? Né? Então, às vezes a gente vê muitos atletas, né? Se a gente acompanhar bem uma corrida,
Qual que é o objetivo ali quando ele inicia ali a corrida dele? Ele tem que chegar no pódio. Ele tem que passar aí por essa fita aí que é a linha de chegada. E nesse percurso a gente não vê lá na televisão, às vezes até mesmo ao vivo, uns caem, outros machucam, outros desistem no meio do caminho, né? Outros chegam aí já, né? Como diz, chega na linha, passa aí na linha da chegada e chega lá fumegante, né? Já cai no chão já porque às vezes foi doído. Todo aquele processo às vezes foi doído para chegar ali naquela chegada. Às vezes outros já chegou 1000 pessoas na frente dele lá, mas ele ainda tá correndo, ele ainda... Por quê? Porque a meta dele ali não é só ganhar, a meta dele ali não é só no troféu, a meta dele ali não é só ele ser aplaudido, é uma provação para ele mesmo de que ele pode. Que o meu grande sucesso, a minha grande vitória não é estar em primeiro lugar, mas eu realmente alcançar aquilo que eu sonhei, aquilo que eu planejei. Então, assim, gente, deixo aqui para vocês, tá? Esse nosso momento aí de reflexão para vocês. Não percam essa oportunidade, tá? E sucesso, né? Felicidades. E se os fracassos vierem, eles vão vir para te amadurecer, tá bom? Um beijo, um grande abraço para vocês, né? E vai lá agora nas atividades e faz aí todo o seu material, ok? Então, abraços, beijos para vocês e até mais.